Então o padre Leonel Franca, por exemplo, é um desses que eu diria que vai ter um debate, uma abordagem otimista. E é isso que nós vamos mostrar em relação ao padre Leonel Franca hoje, certo? Então o padre Leonel Franca, como explicamos, ele é alguém que surge nesse período da República, do combate. Ele nasce em 1893, no Rio Grande do Sul, mas a sua família é baiana. Então ele só nasce no Rio Grande do Sul e logo volta para a Bahia. Ele tem uma família muito piedosa, católica. O seu tio-avô é um dos principais nomes da história da igreja no Brasil, é Dom Macedo Costa, um dos 2 bispos presos na questão religiosa. Então, vejam, são vários nomes, e esses nomes, normalmente, quando a gente analisa a história do Brasil, é interessante como eles vão se entrelaçando, né? Então, o próprio padre Leonel Franca tem em Dom Macedo Costa uma das suas referências, tanto que o padre Leonel Franca vai dizer, em certa oportunidade, que chegou a ler somente o livro História Bíblica do Dom Macedo Costa mais de 7 vezes. Então, essa influência católica o marcou desde cedo. Ele tinha 8 irmãos, uma família muito piedosa. Quando analisamos a vida do padre Leonel Franca, ela é um pouco, eu diria, diferente dos fundadores jesuítas. Quando nós analisamos a vida de Santo Inácio, São Pedro Fabro, São Francisco Xavier e outras personalidades, a gente vê milagre a todo momento. A única referência de algo extraordinário na vida do padre Leonel Franca é justamente na sua infância. Então existe o registro na sua principal biografia, de quando ele era um jovenzinho de 10 anos, o seu avô materno, que era o irmão de Dom Macedo Costa, estava assistindo o garoto dormir, e aí de repente ele tem uma visão, o avô, né, de uma flor que sai do coração do padre Leonel Franca, passa pelo seu corpo, pousa na sua cabeça, sobe e some no ar. E aquela visão para o avô materno do padre Leonel Franca é muito impressionante, porque ele mesmo não é um católico daquele que acreditaria facilmente em um relato de milagre, dizer que ele era um homem prático, veterano da Guerra do Paraguai, mas aquela experiência ele interpretou como sinal dos céus, de que dentre aqueles seus 8 netos ali, o padre Leonel Franca certamente seria um santo, e era isso que ele falava para todo mundo, a todo momento. Então, fora essa experiência do avô do padre Leonel Franca e de alguns relatos do padre Leonel Franca de certas consolações, de perceber certos momentos como que parecia a ele que todos os seus pecados tinham sido perdoados, em momentos de profunda contemplação, nós não temos nada público do padre Leonel Franca como tínhamos os outros jesuítas. O que nós vamos perceber, sim, é uma força intelectual altíssima e uma dedicação à causa de Cristo também muito acelerada, e é isso desde, eu diria, o princípio. Então, a sua mãe morre com 12 anos, e aí nós vemos que vários dos familiares, isso acontece muito, né? Quando você tem um berço em que tem referências católicas, normalmente são várias as pessoas que se tornam sacerdotes. E aí, um dos seus tios era sacerdote aqui no Rio de Janeiro, se chamava Monsenhor Macedo Costa, né? Os 2 sobrenomes, e ele traz o jovem padre Leonel Franca para estudar no colégio Anchieta, de Nova Friburgo. Então, nesse colégio, ele é um aluno muito ativo, ele começa a escrever já bem jovenzinho, com 12 anos, nos jornais do colégio, artigos sobre São Pio X, etc. Ele é um jovem de destaque ali, ele ajuda a organizar até um time de futebol como o do CDB. Então, Anchieta Futebol Clube é o clube que ele organiza lá e que tem um futuro aparentemente tão bom quanto o do CDB. Então, na primeira partida, eles quase fizeram muitos gols. Diz a sua biografia oficial que eles perderam de 5-0. Então, lembra o São Dom Bosco. E aí, numa dessas partidas, com 15 anos, ele tem uma crise no coração, em que vai mantê-lo abalado por vários meses. Nesse mês de 1908, que vai ser recorrente na sua vida. Então, em vários momentos da sua vida, o padre Leonel Franca vai ter crises de endocardite que vai deixá-lo paralisado por meses. Então, é um mal que o acompanha. O próprio médico que o atendia disse que o padre Leonel Franca deveria ter uma vida mais tranquila, porque ele não ia aguentar muito, não tinha uma expectativa de vida alta por causa dos problemas no coração. Mas desde jovem nós vemos então o padre Leonel Franca com essa vocação jesuíta muito clara. Com 15 anos ele já quer se tornar um jesuíta, ele pede para ingressar na ordem e naturalmente aceitam a sua admissão. Ele vai fazer os 2 anos de preparação de noviciado e vai se aproximar então cada vez mais de uma vida profundamente religiosa. E com 19 anos nós já vemos, então, nas suas reflexões, nos seus escritos, uma profundidade intelectual, uma maturidade que nós não vemos hoje em pessoas com 30 e 40 anos. Então, por exemplo, o tipo de reflexão que ele fazia aos 19 anos. Um rudezinho, recém-convertido, avulta mais aos olhos de Deus que o mais profundo sábio que não tem a sua graça. A graça, e só a graça nos faz grandes aos olhos de Deus. E o homem só é grande quando é aos olhos de Deus.
Só Deus merece que trabalhemos por Ele e por Ele nos sacrifiquemos. Amor ao trabalho, nunca estar ocioso. Procurar descansar de um trabalho com outro. Ainda nas enfermidades, procurar sempre uma ocupação manual ou intelectual. Então vemos várias disposições, né? Uma disposição de não perder tempo, de não se entregar à preguiça, de ter uma vida de oração profunda, uma vida intelectual também dedicada. Então, depois desses anos iniciais no Colégio Santo Inácio, no noviciado, e de mais 2 anos fazendo estudos clássicos, porque ele entra na ordem muito novo, ele então é enviado a Roma para fazer a faculdade de filosofia na famosa Universidade Gregoriana de Roma. Então, ele vai ter essa formação profunda dentro da Faculdade de Filosofia da Universidade Gregoriana de Roma, no período de 1912 a 1915, história da Primeira Guerra Mundial. Eles correm para terminar o ano letivo e logo o padre Leonel Franca volta para o Brasil para então lecionar 5 anos no ensino médio, ensino fundamental e médio do então Colégio Santo Inácio em Botafogo. Então, nesse período de 1915 e 1920, ele está basicamente ensinando no Colégio Santo Inácio diversos cursos: física, química, história natural, álgebra, geometria, trigonometria e filosofia. E é aí que os seus 2 primeiros livros vão ser escritos, que é a História da Filosofia, de 1918, e Apontamentos de Química Geral, em 1919. Então, as primeiras obras do padre Leonel Franca são voltadas para ajudar os seus alunos no Colégio Santo Inácio. E findo esses 5 anos de magistério no Colégio Santo Inácio, então ele é chamado para iniciar e concluir o curso de Teologia na Universidade Gregoriana de Roma. E aí, nesse período, nós vemos então que é um período de combate, porque se por um lado, cada vez mais intelectuais católicos vão surgindo, por outro, como nós estamos num Estado laico, o que vai surgir também como fenômeno? Cada vez mais a infiltração de ideias estranhas ao Brasil, como, por exemplo, a chegada no Brasil de seitas protestantes das mais diversas, e um crescimento da influência protestante no Brasil. E aí, na República, os protestantes vão começar a ficar abusados. Em 1922, sai um livro de um protestante famoso chamado Eduardo Carlos Pereira, chamado O Problema Religioso na América Latina. E esse livro, então, gera um certo escândalo no Brasil. Padre Leonel Franca, como seminarista em Roma, ele fica sabendo através de uma reportagem que aquele livro foi publicado, pede para que enviem para Roma para ele enviar, para ele ler. O livro chega em Roma, ele lê e ele se choca com a série de absurdidades escritas pela personalidade protestante aqui no Brasil. E aí ele escreve para o seu superior dizendo: lendo isso aqui, chegou a hora de eu colocar minha pena a serviço da Santa Igreja Católica. Então ele usa das suas horas de lazer enquanto estudante. Vejam, porque é importante colocar as coisas no contexto, né? A gente está falando de um intelectual da ordem jesuíta, né? Então era uma pessoa extremamente preparada, e aí usando da sua hora de lazer, das suas horas de lazer como seminarista na Universidade Gregoriana de Roma, ele então faz a Igreja, a Reforma e a Civilização. E publica no Brasil no ano seguinte, em 1923, esse volume aí de 500 páginas feito no lazer, né? E o que é impressionante, eu diria, desse livro, e por que ele foi tão fundamental, eu diria que eu posso defender isso até em certo sentido, com o meu processo de conversão, porque o que é interessante nele? Normalmente, como é que os protestantes eles atacam a fé? Eles vão sempre em questões acidentais, eles são muito escorregadios, né? Então eles vão começar, porque o Papa vive no luxo. Aí você tenta atacar aquela folhinha ali. Aí quando você está ali, ele vai para outra coisa. Porque o católico ele adora imagens. Aí você vai tentar refutar aquilo. Aí ele, porque Maria não é mãe de Deus. Aí você vai na outra ponta. Então eles vão pegando questões circunstanciais. E o que é interessante desse livro, e eu acho que é por isso que ele fez tanto sucesso no Brasil, é a sua obra de maior projeção, é porque ele vai na base. Então eu lembro que uma das coisas que particularmente me chocou, lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos, foi quando eu descobri que, por exemplo, o primeiro Papa tinha sido um dos apóstolos. E aí o que o Padre Leonel Franca faz? Um trabalho das bases. Ele vai mostrar por que a Igreja Católica é a religião verdadeira, nas bases, com todas essas abordagens, tanto dos primeiros pais da Igreja, quanto das Escrituras. Depois ele vai olhar como é que foi o processo de fundação do protestantismo. E vai mostrar, por exemplo, que ele é estéril, que eles não têm nenhum milagre registrado, que há uma divisão cada vez maior, que eles não se entendem, que não há uma continuidade. Primeira parte do livro ele mostra como Cristo funda a Igreja Católica, a segunda parte do livro mostra como foi fundado as primeiras seitas protestantes, e na terceira, que também é muito interessante, ele compara a civilização católica com a protestante e mostra a superioridade moral da civilização católica.
E quando esse livro chega, é uma resposta tão irrefutável, para usar o termo do padre Júlio Maria de Lombardi, que é um estrondo nos meios católicos e protestantes. E os protestantes, então, tentaram desesperadamente refutar. Outras personalidades protestantes escreveram livros contra a Igreja Reforma e Civilização, o que fez com que o padre Leonel Franca viesse a escrever mais 2 obras sobre o assunto: Catolicismo e Protestantismo, em 1933, e Protestantismo no Brasil, em 1938. Então, o padre Leonel Franca, só sobre o protestantismo, ele tem, em certo sentido, uma trilogia. Que nos meios protestantes começou a ser divulgada a ideia de que a Igreja tinha levantado o maior dos seus doutores para tentar refutar o protestantismo, e é o que o padre Leonel Franca vai mostrar, não, mas, na verdade, eu sou só um seminarista. Então, é seminarista já refutando, de uma forma impressionante, o protestantismo. Então, ele volta ao Brasil em 1925, e aí já com a formação completa em filosofia, teologia e sacerdote, e se em 1924 ele já era uma das grandes referências fora do Brasil, em 1930 ele começa a assumir um papel muito destacado dentro da sociedade brasileira. Ele vai ser o braço direito do cardeal Leme, da Carta Pastoral de 1916, para todos os principais assuntos que tocavam a igreja no Brasil. Porque, lembra, é uma época de combate. Então, os sacerdotes daquela época, os bispos, etc., não deixavam o desaforo do Estado sem resposta. Um desaforo dos hereges sem resposta. Por exemplo, ele entrou no Conselho Nacional de Educação e fez vários pareceres relacionados à educação para o Ministério da época. Ele atuou fortemente nas ações do episcopado brasileiro para influenciar o governo no sentido de retornar com o ensino religioso nas escolas públicas. Quando houve a Constituição de 1934, Padre Leonel Franca trabalhou de forma muito próxima dos principais políticos brasileiros para garantir que a Constituição se tornasse a mais católica possível. E o Padre Leonel Franca acompanhou todas as audiências da Constituição. E o mais interessante, quando essas crises surgiam, então, o Padre Leonel Franca era um daqueles que vinha fazer conferências em defesa da igreja, acionava certas personalidades para fazer avançar as pautas da igreja e também escrevia. Então, além do protestantismo, por exemplo, nós vamos ter um livro do Padre Leonel Franca contra o liberal oitista. Vamos ter, em todas as questões do ensino, da tentativa de ensino, de colocar o ensino religioso de novo nas escolas, um livro escrito só sobre isso: ensino religioso e ensino laico. E quando as forças revolucionárias tentam introduzir o divórcio, o Padre Leonel Franca faz também um livro contra o divórcio. E a sua atuação junto com o Padre Leonel Franca é tão decisiva que o presidente Getúlio Vargas, então, vai enterrar essas tentativas de introdução do divórcio na legislação brasileira, e isso só vai ser, então, a se tornar uma realidade durante o regime militar. E aí o que é interessante, porque vejam, o que o Padre Leonel Franca está fazendo aqui, como outras personalidades católicas do Brasil republicano, ele está escrevendo sobre os principais problemas do seu tempo. Vejam palavras do próprio Padre Leonel Franca sobre questões relacionadas à guerra cultural, para vocês verem como a visão é clara. Agitar ideias é mais grave do que mobilizar soldados. O soldado poderá semear os horrores da força bruta, mas o braço cansa. A lâmina do guerreiro só alcança os corpos. Pela matéria não se vence o espírito. A ideia do escritor é mais penetrante, vai direto à cidadela da inteligência, se a encontra desapercebida, e quantas inteligências desaparelhadas para as lutas do pensamento. Toma de assalto, instala-se no seu trono e daí dirige e governa a seu arbítrio. Quantos crimes que se atribuem à força e são filhos da ideia. Se for a perfeita justiça humana, não sobre o braço que vibrou o punhal assassino, mas sobre a pena que semeou a ideia homicida, é que deveriam pesar os rigores da sua severidade. Então vejam que ele diz claramente que um escritor revolucionário é uma ameaça maior à sociedade que um terrorista. É isso que ele está dizendo aqui. Porque a sua influência dura gerações. Então só o Padre Leonel Franca, por exemplo, escreveu 12 livros e traduziu outros 2. E além disso, ele não se conteve somente no mercado editorial. Nós vamos ver que ele foi um dos responsáveis também pelo segundo braço da guerra cultural, que é o ambiente universitário. Então ele atuou, enquanto católico, nas 2 frentes. E como dissemos, como um santo intelectual, sem descuidar da vida de oração e do seu ministério como sacerdote católico. Então essa visão clara, que o Sertigianos vai dizer que o intelectual é um consagrado, que a vida intelectual tem que estar ordenada à vida de oração, esses grandes nomes vão ter também. Então, o Padre Leonel Franca, por exemplo, frases dele em certos escritos, né, que estão na sua biografia oficial. Lembrar-me daquilo de São Boaventura.
A ciência que se deixa por amor à virtude, depois pela virtude melhor se adquire. No juízo, mais me consolará o ter consagrado este tempo à leitura espiritual do que ao estudo. E para que tanto cabedal de ciência? Isso vale muito para os professores universitários agora, né? Para eles é vaidade, pura vaidade. Né? Para que tanto cabedal de ciência? Para alcançar fama e glória diante dos homens? Vaidade estultícia. A glória do mundo é vã e passageira. É para salvar os próximos, mas os próximos se salvam mais com a santidade do que com a doutrina. A conversão do pecador é efeito sobrenatural da graça. Então a vida intelectual é importante, mas é claro aqui, em Padre Leonel Franca, seguindo toda a tradição da igreja, que ela tem que estar ordenada à vida de oração. Então essas grandes personalidades, elas impressionam, porque sempre parece que elas não dormem, né? Porque é impressionante como um dia de 24 horas, para elas, parece... A produtividade é tão alta que parece que foram 50. Então ele tem, por exemplo, registrado a sua atuação pastoral em alguns dos anos. Em 1933, além de fazer todas essas coisas, em 1933, ele registrou 8.471 confissões em um ano. 36 alocuções religiosas. 1.144 visitas. 110 enfermos atendidos, com 10 extrema-unções. Então, vejam que, além disso, está fazendo livro, conversando com os ministros, debatendo com o liberal, debatendo com o protestante, ajudando no Synodon Vital, porque ele vai ter uma atuação fortíssima no Synodon Vital, sendo o principal nome da ação universitária católica. Vejam quantas coisas em pouquíssimo tempo. Então, aquele propósito dele lá que nós vimos na juventude, de não perder tempo, foi levado à risca. Então, logo no início de 1940, o cardeal Leme vai ao encontro do provincial da Companhia de Jesus no Brasil e comunica os seus planos de fundação de uma universidade católica no Rio de Janeiro. E se ele queria fundar uma universidade católica, para qual ordem vocês acham que ele iria confiar? Naturalmente aos jesuítas, que eram a grande classe intelectual de então. E dentre todos os jesuítas, para qual dos jesuítas ele deveria confiar isso? Naturalmente ao Padre Leonel Franca, o maior destaque da sua geração no Brasil. E assim foi feito. Então, o Padre Leonel Franca esteve à frente de todos os estágios, desde a aprovação dentro do Conselho de Educação, que ele tinha vários contatos lá, lembre-se que ele era do Conselho, reuniões junto ao presidente Getúlio Vargas, todos os trâmites burocráticos, de tal forma que em um ano ele já conseguiu inaugurar as primeiras turmas de Filosofia e Direito, na faculdade que viria a se tornar, então, a Pontifícia Católica. Mas antes, a Universidade Católica, em 1946, porque 5 anos depois da Faculdade de Direito e Filosofia, que o primeiro ano reuniu 84 inscritos, 5 anos depois ele obtém o reconhecimento de universidade do governo federal e, em 1947, então, o título de Roma de Pontifícia Universidade Católica e se torna a primeira do Brasil. E se em 1941 eram 84 alunos, em 1948 vão ser 674. E aí o que é interessante, e esse paralelo eu quero fazer aqui, é o que animava... O cardeal Leme ele vai morrer em 1942, então ele vai presenciar só a fundação das faculdades. O Padre Leonel Franca continua o projeto até ela se tornar, então, a Universidade Católica Pontifícia em 1947. E aí, o que eu acho interessante é ver o espírito que animavam aqueles grandes homens da geração da primeira metade do século XX. Por quê? Em 1945, quando se forma a primeira turma de Direito, o Padre Leonel Franca faz um reporte de como estavam os alunos. E aí é interessantíssimo, porque ele vai dizer, lembra-se que entraram 12, né? Então, dos 12 alunos que se formaram em Direito, olha o que ele diz. Ele não está preocupado se a pessoa se tornou ministro da STF, um advogado, etc., está encaminhado. Olha o que ele vai dizer. 5, isto é, mais de 40% dos alunos são congregados marianos ativos de comunhão frequente. 1 é de comunhão diária. Dos 6 melhores alunos dos 12 de Direito, 5 são católicos fervorosos, trabalhando em obras de apostolado. 2 dos 12 que vieram inicialmente de fora, de colégios secundários, ensino médio, né, não religiosos, passaram de católicos de nome a católicos praticantes e piedosos. E todos conservaram a fé. Então vejam que bonito o repórter do Padre Leonel Franca. É um acompanhamento espiritual de todos os jovens que estão entrando na Pontifícia Universidade Católica. Por quê? Ele percebe claramente que o fim da educação é levar o homem a Deus. Então o que dizem do Padre Leonel Franca, por exemplo, é que ele era um homem muito gentil, né? Então a melhor descrição dele, eu acho interessante, uma descrição que deve se aplicar ao Synodon Bosco também, que era um homem que era uma barra de ferro coberta de veludo.
O ferro de uma vontade inflexível, que não vergou jamais diante das dificuldades, suavizado por uma educação aprimorada e pela delicadeza de sentimentos. E assim ele conseguiu converter vários intelectuais. Então, por exemplo, um deles, eu acho interessante esses diálogos, né, que era um doutor famoso da época, Eurípides, e até reclama que o Padre Leonel Franca teria pegado muito leve com ele, e o Padre Leonel Franca vai dizer: meu querido Eurípides, não se deve abrir um casulo. Né? Então, fez uma imagem de que o casulo tem o seu tempo para virar uma borboleta, para a conversão. Então, um outro autor, que é o seu Cremídio de Aguiar, que é um ex-protestante que escreveu um livro, Protestantismo Indesejável, o ex-protestante. E aí ele vai narrar o seu processo de conversão do protestantismo para o catolicismo. Recebeu-me na Igreja Católica o Padre Leonel Franca, da Companhia de Jesus. A esse egrégio pastor de almas, Anchieta de nossa época, devo eu a nova luz que, de claridade em claridade, me conduziu à fonte onde me despi de todos os preconceitos para não resistir à verdadeira luz. E dentre esses intelectuais, um se destaca, que foi o Alceu Amoroso Lima, que teve um processo de conversão inicial através de Jacques Figueiredo, fundador do Seu Não Vital, e que se aproximou logo do Padre Leonel Franca, participou da missa do Padre Leonel Franca diária por 2 décadas, de 1928 a 1948, e que se tornou então presidente do Seu Não Vital após a morte de Jacques Figueiredo, em 1928. Então a influência do Padre Leonel Franca na vida do Alceu Amoroso Lima foi tão forte que o Dom Odilon Moura, principalmente Dom Odilon Moura, mas outros autores colocam ali essa revirada, o início da decadência do Seu Não Vital e o início da mudança das influências católicas no Brasil para o pensamento evolucionário mais hegemônico, na morte dos 2 principais marcos da década de 40, o Cardeal Leme, em 1942, e o Padre Leonel Franca, em 1948. Então, o Padre Leonel Franca, caminhando para o final, ele vai tendo novos ciclos de crises no coração, em 1934, 1936, em 1944 e em 1947. No Natal de 1947, ele já percebe suas forças diminuindo e vai dizer: que fazer nestes poucos dias que ainda me concedem a bondade de Deus? Trabalhar. Estas poucas forças que ainda restam, empregá-las todas no serviço de Deus. Celebrar a minha querida missa, fazer algum bem às almas, consagrar-me à universidade. Morrer trabalhando. Então, nós vemos um Padre Leonel Franca, em 1947, definhando, mas que não cansa de combater pela sua perfeição e pela conversão do próximo. Então, também isso é um exemplo para todos nós, que temos muitas vezes uma vida mais burguesa do que católica. Então, quantas vezes nós não somos católicos até a primeira inconveniência, né? E aí nós vemos então o Padre Leonel Franca se dedicando à Santa Igreja Católica até o último suspiro. Assim deve ser o católico, morrer trabalhando. O Padre Leonel Franca ele vai ter a sua última grande crise no coração em 27 de abril de 1948, no dia de São Pedro Canísio, daquele santo da Companhia de Jesus que exortava os homens a se tornarem escritores católicos e combater livro com livro, no momento em que Padre Leonel Franca rezava a missa em memória a São Pedro Canísio. Ele tem o último desfalecimento do coração, ele não muito mal consegue terminar a missa, e ele vai se arrastar então pelos próximos meses. A partir daquele dia vai receber ali então a sua 5ª extrema-unção, porque em vários desses momentos as pessoas acharam que ele poderia morrer de taquicardia, e vai morrer então em 3 de setembro de 1948, cercado pelos seus companheiros jesuítas. O seu irmão, que também tinha se tornado sacerdote, Monsenhor Leovigildo Franca, vai dizer que o Padre Leonel Franca amou a Companhia de Jesus e teve fidelidade às suas regras e constituições. Foi um jesuíta 100%. Seu desejo era viver sempre entre os seus irmãos de hábito, era observar à risca o seu horário de jesuíta, era morrer na companhia. Em toda a extensão da palavra, mesmo numa casa da Companhia de Jesus. Então assim morre Padre Leonel Franca entre os seus irmãos da companhia, deixando um legado de grande sacerdote que combateu firmemente no campo intelectual, seja junto às autoridades, seja junto à intelectualidade católica, ou então no campo editorial e universitário. Eu queria terminar então com palavras do próprio Padre Leonel Franca. A morte é a separação do mundo sensível. Tudo nos deixa naquele momento. Amigos, alunos, ocupações, livros. Desapegar-me de tudo. Estamos sempre aí. Desapego absoluto, completo. Conservar sempre a alma acesa em fervor. Que esta hora bendita me encontre amando sinceramente a Jesus, fazendo a vontade de Deus.
Eis o único essencial. E viva Cristo Rei! Viva!